Olá, pessoal! Bem-vindos a mais uma das nossas análises. É fascinante observar como, hora ou outra, todos nós acabamos presos naqueles ciclos intermináveis de pensamentos. É como se a gente estivesse lutando contra os próprios hábitos, sabe? Repassando aquele mesmo problema 1 milhão de vezes na cabeça, ou agindo de um jeito que simplesmente não bate com os nossos objetivos reais. É uma luta super comum, totalmente humana, mas o que a gente vai examinar hoje vira o jogo de cabeça para baixo. Nosso grande foco aqui é desvendar a verdadeira diferença entre a mente e o cérebro, usando algumas evidências neurobiológicas que são simplesmente de cair o queixo. Certo, vamos mergulhar de cabeça nisso. Essa citação clássica valida perfeitamente aquela sensação angustiante de estarmos aprisionados pelos nossos próprios comportamentos no piloto automático, não é? Mas a análise que preparamos do material de hoje vai funcionar como um verdadeiro caçador de mitos. Nós vamos desconstruir de uma vez por todas a ideia de que esses hábitos implacáveis definem quem nós realmente somos. Isso já nos joga direto numa pergunta super provocativa. Nós somos os nossos pensamentos? A sociedade meio que nos condicionou a acreditar que a nossa identidade é 100% definida por tudo aquilo que pipoca dentro da nossa cabeça. Mas, como a gente vai ver logo mais, a ciência mostra exatamente o oposto. Assumir que todo pensamento é uma verdade absoluta, bom, esse é literalmente o nosso primeiro grande erro. E para desmantelar esse mito do cérebro, de uma forma bem lógica, nosso roteiro vai passar por 5 pontos rápidos. 1. O cérebro enganador. 2. A mente versus o cérebro. 3. A anatomia do hábito. 4. O sábio defensor. E 5. A neuroplasticidade autodirigida. Ponto 1. O cérebro enganador. Para começar, a gente precisa de uma mudança radical de paradigma aqui. Na maioria das vezes, o cérebro biológico é o verdadeiro vilão da história e não uma falha moral nossa. É exatamente aí que entra o conceito das mensagens enganosas do cérebro. Basicamente, é qualquer pensamento falso, impulso ou desejo que nos desvia dos nossos valores reais. E nós precisamos deixar muito claro, essas mensagens são falhas puramente biológicas, tá? O cérebro simplesmente dispara alarmes falsos que acabam gerando medos infundados e estimulando rotas de fuga super prejudiciais. Na vida real, essas mensagens aparecem de um jeito que todo mundo conhece bem. Sabe quando a gente pensa demais num problema? Ou entra em pânico por um medo que nem tem base na realidade? Ou quando usamos um hábito destrutivo para tentar escapar da pressão? O material original traz casos bem marcantes, como a Cara, que enfrentava um transtorno alimentar brutal porque o cérebro dela associava dietas extremas à ideia de ser amada. Ou Steve, que recorria ao álcool o tempo todo para aliviar o estresse do trabalho. Em ambos os casos, impulsos biológicos totalmente falsos estavam ditando ações autodestrutivas. Ponto 2. Mente versus cérebro. Agora sim chegamos ao coração da nossa análise, o contraste direto entre esses dois conceitos. Entender isso muda o jogo inteiro. O cérebro é rápido, automático, super passivo. Ele basicamente só recebe os estímulos de fora e reage com base no hábito, focando única e exclusivamente na sobrevivência e no alívio imediato. Já a mente é o exato oposto. Ela é ativa, mais lenta num bom sentido, mais analítica. A mente é quem foca a atenção, pesa as opções pensando no longo prazo e toma as decisões. É a mente que deveria estar sempre no controle da situação. O mais incrível é que essa separação psicológica tem raízes físicas profundas lá na nossa biologia. Olha só para essa representação do córtex frontal. Dá para ver que existem regiões literais no nosso cérebro operando com propósitos totalmente diferentes. De um lado a gente tem o centro de autorreferência e logo ali o centro de avaliação. Tem uma analogia do mundo corporativo usada no material que explica isso de forma brilhante. Imagina o centro de autorreferência como um executivo júnior super afobado. Ele é míope, inexperiente, reage rápido demais e leva absolutamente tudo para o lado pessoal. Já o centro de avaliação age como aquele sócio sênior da empresa, sabe? Super experiente, tranquilo, que consegue respirar fundo, acalmar todo aquele drama emocional e olhar o panorama geral. Uma mente bem treinada usa justamente esse sócio sênior para apagar os incêndios criados pelo cérebro. Ponto 3. A anatomia do hábito. Isso ilustra de forma fantástica como a gente pode derrotar esse processo. A biologia revela um ciclo de sabotagem extremamente claro. Repara como tudo começa com aquela mensagem enganosa lá no centro executivo, que dispara as sensações incômodas extremas e vai direto para uma resposta automática. Seguir esse fluxo biológico mostra exatamente como, sem perceber, viramos reféns dos nossos próprios reflexos. Todo esse mecanismo é tocado por dois atores principais aí dentro da cabeça. Primeiro, a gente tem o centro do que engloba a amígdala e a ínsula. Ele é quem mantém a pessoa refém
usando aquelas sensações físicas avassaladoras, buzinando um alarme gigantesco de que algo terrível está acontecendo. E para fugir desse estresse insuportável, o cérebro corre imediatamente para o centro do hábito, os gânglios basais, forçando a agir por puro impulso só para conseguir um segundo de alívio. Ponto 4. O sábio defensor. Bom, agora que a gente já destrinchou a anatomia do problema, vamos para a parte da solução. Como quebrar esse ciclo tóxico? Deixa eu apresentar o sábio defensor. Ele é um guia interior cheio de compaixão, a nossa voz da inteligência que faz parte da mente atenta. É ele quem tem a capacidade de olhar o quadro geral, separar o nosso verdadeiro eu desse cérebro passivo e reconhecer aquelas mensagens enganosas exatamente pelo que elas são, apenas ruído biológico. É apenas o cérebro, não sou eu. Essa frase simples marca uma mudança de perspectiva absolutamente crucial. O segredo é aprender a não aceitar esses pensamentos automáticos como se fossem a verdade absoluta. O nosso objetivo é descolar a identidade dos sintomas. Na próxima vez que bater aquele impulso, o sábio defensor entra em cena e afirma: isso não define quem nós somos, é só mais um erro de processamento. Ponto 5. Neuroplasticidade autodirigida. O que nos leva ao grande clímax de tudo isso. Como a mente ativa pode ser usada para reestruturar literalmente o nosso cérebro físico. A neuroplasticidade autodirigida é pegar o poder da nossa atenção focada e do nosso esforço para reprogramar a nossa fiação neural. O material-fonte cita a história incrível da Connie, que teve um derrame cerebral e, através de um foco absurdo e dedicação, recuperou os movimentos. O esforço consciente dela literalmente realocou recursos físicos no cérebro, criando conexões neurais totalmente novas. Vamos avançar e ver como isso se constrói na prática, criando a verdadeira cola biológica da mudança de hábito. O passo 1 é a lei de Hebb. Neurônios que disparam juntos conectam-se juntos. O passo 2 é o efeito xenoquântico. A ideia aqui é que a intensidade e a densidade da nossa atenção mantém esses neurônios ativados no lugar certo por tempo suficiente. E o passo 3 é o resultado de tudo, a neuroplasticidade. O cérebro fisicamente se reconecta, a atenção foca a mudança e cria alterações duradouras. Mas a vitória exige a ação, tá? Para aplicar isso, a gente precisa, primeiro, identificar a mensagem enganosa. Segundo, chamar aquele nosso guia, o sábio defensor. Terceiro, usar o poder de veto para barrar o impulso. E o mais importante, focar ativamente a atenção em um comportamento construtivo. A neuroplasticidade está acontecendo o tempo todo. Se não direcionarmos a atenção de propósito, o cérebro fatalmente vai voltar para os padrões velhos e prejudiciais de sobrevivência. Então, o ponto crucial de toda essa exploração é o seguinte: a biologia definitivamente não é o nosso destino. Nós não fomos condenados a viver acorrentados aos circuitos automáticos criados no passado. A mente consciente, usando a arma da atenção focada, tem o poder supremo de esculpir e moldar o cérebro físico. Nós podemos reescrever o roteiro. Para encerrar a nossa análise, deixo uma reflexão. Saber que temos todas essas ferramentas cognitivas na manga é profundamente libertador. O simples ato de escolher para onde direcionar a atenção transforma a nossa biologia. Então, fica a questão: se a mente pode fisicamente reconectar o cérebro, qual nova realidade saudável e intencional nós vamos começar a focar para existir a partir de hoje? A escolha de onde colocar essa atenção pertence apenas à mente consciente.